pessoal! Esse é mais um The Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. E hoje eu trouxe outra ex-aluna minha. Olha só, gente, eu dei uma aula só para ela no MBA lá da UFG. E aí eu sigo ela no LinkedIn e achei super interessante lá o conteúdo que ela posta, tudo. Eu entrei em contato com ela para a gente gravar o podcast e ela falou: "Ah, eu tive aula com você". Eu falei: "Meu Deus!" Eu trouxe ela aqui para falar de marketing de conteúdo e slow content. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você no podcast. Já acompanhava também, né, pelo LinkedIn aí o seu trabalho. Então, para mim, uma honra estar aqui e receber esse convite. Ah, imagina, a honra é minha mesmo de ter assim tanto aluno bom no Brasil inteiro, né? E conta um pouquinho para o pessoal o seu background profissional, o que é que você faz. Uhum. Certo, então, eu sou publicitária, né, formei na UFG. Depois disso, fiz algumas pós-graduações. Então, eu sou especialista em influência digital, conteúdo e estratégia pela PUC-RS. Fiz também um MBA em comunicação e eventos no Descomplica, que eu sou professora lá e consegui uma bolsa para fazer esse MBA. Depois fiz um mestrado de título próprio em comunicação empresarial e corporativa, que é com uma universidade lá da Espanha. Então, é dupla certificação com duas instituições de lá, por isso tem esse nome, mas é como se fosse um mestrado profissional mesmo, né? Com foco em empresas. Esse ano eu consegui finalizar uma outra especialização, que é em Marketing, Branding e Experiência Digital, pelo NESC, que é lá de Santa Catarina. E agora estou finalizando meu MBA em Marketing Estratégico na UFG, que foi onde você me deu aula, que vai finalizar essa semana, inclusive. Então, estou aí na reta final. Essa semana já vou ter concluído o curso, né? Mas já praticamente aprovada em todas as disciplinas, então já considero como já tivesse finalizado. E tenho bastante experiência, tanto com produção de conteúdo, né, com marketing de conteúdo, trabalhando muito para empresas. Já trabalhei como CLT, agora estou trabalhando como autônoma, mas já há alguns anos que eu tenho o CNPJ. Eu abri com 19 anos meu CNPJ. Então, sempre atendi empresas de outros estados, sempre tive alguns freelas, né, além dos trabalhos fixos, e comecei a trabalhar também como professora. Então, ano passado eu tive minha primeira experiência dando aula para o Descomplica, que foi para cursos de pós-graduação, que eu ensinei marketing de conteúdo, branded content, e aí depois disso fiz um curso de redação publicitária, que era com outra instituição, acabei lançando sozinha, né, por conta própria. Tem um curso também de marketing digital para escritores, que também está na Hotmart, que foi por conta própria, porque eu também sou escritora, e aí produzi esse curso. Já fui convidada por outras instituições também, mas não era tão atrativa a proposta, acabei recusando, mas já me chamaram para ensinar inbound marketing duas vezes em dois locais diferentes. Já ministrei aulas presenciais, fui professora também da Escola do Futuro aqui no estado de Goiás, então ensinei estratégia de design de negócios. E recentemente eu venho recebendo muitos convites também para palestrar. Então, desde o ano passado até agora, eu já participei de vários eventos, Campus Party, SEO Summit, alguns eventos bem grandinhos. Acho que foram já umas 5 palestras assim que eu recebi convites, né, para estar participando. Então, bem legal, assim. Eu nunca me imaginei fazendo essas coisas, mas estou aí palestrando, escrevendo, ensinando, né, dando aulas, e descobri que gosto bastante de fazer isso, né? Além de prestar os serviços, também adoro ensinar, compartilhar as coisas que eu sei. Então, estou sempre me redescobrindo nessa área, e está sendo muito legal, né, para minha jornada. Vejo que muitas pessoas acabam entrando em contato, querendo conversar mais sobre as coisas, fazendo convites, né, igual o próprio podcast. Então, para mim, é muito satisfatório estar fazendo essas coisas e sendo reconhecida.
É muito legal mesmo, e é merecido, né? Porque assim, tanto estudo e tanta experiência, a gente precisa compartilhar mesmo. Muito legal você ter seus infoprodutos aí no Hotmart e tudo, eu acho que esse é o caminho. E acho que para a questão do podcast aqui, da minha perspectiva pessoal, eu estou empolgada porque eu sou da área dos dados e você é da área do conteúdo, redação publicitária e tal, que é uma área que eu nunca trabalhei, eu sempre tenho os parceiros, né, e tal, que faz isso. Então, conta aí um pouquinho como é que é o dia a dia do produtor de conteúdo, o que é que ele faz, né? Então, o dia a dia é bem doido, né? Depende muito da empresa que a pessoa tá. No meu caso, eu já trabalhei em empresas, né, em cargos fixos, mas também em agências, e também agora da forma que eu trabalho, que é atendendo clientes, que são clientes de todo tipo, né? Eu atendo desde clientes, tenho cliente que é do governo, assim, recentemente, por exemplo, eu produzi um relatório do FNDE, num projeto deles em parceria com a Unesco, que foi bem aleatório, assim, caiu no meu colo esse trabalho. E aí era bem diferente, né, de tudo que eu já estava acostumado, um trabalho mais técnico, né, porque era realmente um relatório do trabalho deles, atendo outros clientes também de vários nichos diferentes, e eu vejo, assim, que até o nicho da empresa às vezes influencia. Então, tem cliente, hoje eu tenho uma cliente, por exemplo, que é uma marca de maquiagens, eles são de São Paulo, na verdade é uma marca de fora, e aí eles vieram para o Brasil, e aí tem a sede, né, digamos, lá em São Paulo, mas vendem online também, e é uma marca, assim, bem diferenciada, eles têm uma pegada mais de ser para todas as cores, então eles têm mais de 20 cores em alguns produtos, focam muito na questão de pele negra, produtos veganos, tem uma pegada mais sustentável, né, mais consciente, e eu escrevo, né, os conteúdos do blog deles, não trabalho com as redes sociais deles, só questão de blog, né, conteúdos maiores, mais longos, mas a rotina é bem tranquila, né, mesmo sendo uma coisa que eu não tenho afinidade, porque eu particularmente eu não uso muita maquiagem, né, agora mesmo estou aqui de cara limpa, mas não tenho esse costume, muitas coisas eu não entendo, então eu realmente tenho que ir lá pesquisar, aprender, ver um vídeo, saber como que funciona, para eu escrever e ensinar alguém a fazer, né? Porque os textos não são, o nosso produto. Eu realmente falo sobre, enfim, né, diversas questões ali que eu não sei. Já escrevi sobre como preparar a pele para maquiagem, coisas que eu não sabia. Então, eu tive que aprender, ver vídeo de dermatologista, ver o que está certo, o que está errado, para poder escrever, mas é um nicho mais tranquilo. Eu já atendi clientes que eram de tecnologia, mais empresas B2B, que era bem mais complexo, né? Porque dependendo da área do cliente, são temas muito, realmente, que estão fora do que eu já estudei, né? Da realidade, às vezes, são coisas que a gente não tem contato. Então, eu já tive que escrever, às vezes, sobre a cibersegurança, sobre um negócio novo para computação em nuvem, que aí tinha uma funcionalidade lá que o cliente fazia, e aí para fazer esse tipo de pesquisa não tem muitos textos em português, aí já tem que ser pesquisas em sites de fora, né, em materiais em inglês, que alguns redatores, produtores de conteúdo, às vezes eu converso, né, com outros colegas e eles reclamam muito. Não reclamam, né, mas falam que tem essa dificuldade, quando a pessoa não conhece outro idioma, às vezes ela fica muito limitada, não consegue trabalhar com algumas empresas, porque realmente tem algum nicho que você tem que ler um texto em inglês, porque não tem em português. Já aconteceu também de eu atender empresas de veterinária ou coisas de saúde, eu ter que ler um artigo científico ou um TCC, ou uma tese, uma dissertação, porque não tinham outros sites, né, com conteúdo mais acessível que falava sobre aquilo. Eu precisava entender o que era para eu poder escrever. E aí eu tinha, né, que realmente fazer uma pesquisa mais aprofundada, então, dependendo da área também, o custo até um pouquinho maior, né, do que outras áreas, porque a pessoa demora muito mais tempo para escrever um texto em comparação, né, de tecnologia com de maquiagem, por exemplo, nem compara, é um conteúdo bem mais técnico, né, que demora
é mais para a gente entender e conseguir escrever. E eu vejo também que muitas marcas, elas falam, eu produzo conteúdo, eu faço marketing de conteúdo. E você vai ver, a marca às vezes não faz. Ela posta, né, várias coisas na rede social, mas não necessariamente é um conteúdo. Então, às vezes, o perfil tem umas brincadeirinhas, tem uns posts engraçadinhos, tem fotos dos produtos, mas não tem realmente um conteúdo para educar o público, para a pessoa entender o que é aquilo, né? Então, às vezes, eu até já dei cursos menores, né, para pessoas, assim, curso para 2 pessoas presencial, teve muito mais abertura, né, para a pessoa tirar dúvida, e aí as meninas falando, né, eu lembro que teve um que era uma moça que ela vendia produtos naturais, que ela mesma fazia, e a outra vendia pães artesanais, fermentados, não sei o quê. E eu até falei para elas em relação a isso, vocês explicam, né, o que que tem nesse produto, qual a composição, por que que isso é bom, por que que não é, por que que a fermentação natural do pão é melhor do que um pão normal, porque às vezes a pessoa vê, é um pão fermentado, que legal, mas a pessoa não sabe Faço a mínima ideia o que é um pão fermentado ou a um pão pessoa não fermentado. entende. Até os cosméticos, né? Falar, tem argila, tem isso, tem não sei o quê, mas a pessoa Mas lê, tipo, não é nada, né? ela Isso que não você tá... sabe para que serve, por que isso é bom para ela. Então a gente realmente tem que explicar, né? Às vezes eu vejo também muita marca de roupa que aí faz slow content, usa eles trabalham também com slow fashion, e é uma produção lenta e sustentável, e não sei o quê, e tem um tecido diferente, e a valorização lá das costureiras, e não sei o quê, mas não explicam isso para o consumidor final. Então, às vezes a pessoa fala, mas é mais caro, a pessoa não entende que na outra loja é uma produção em massa, que o tecido tal é mais caro porque ele foi feito, né, numa produção pequena, que ele foi buscado lá com um pequeno produtor, que é um tecido mais sustentável. Então, se a gente não traz realmente esse conteúdo, a pessoa às vezes não vai entender, né? Eu fico até com essas redes sociais, assim, eu fico até um pouco incomodada, porque todo mundo acha que faz conteúdo. E às vezes não é conteúdo, são várias publicações, pode até ter resultados, né? Mas não necessariamente ter postagens, é ter um conteúdo que a pessoa realmente vai conferir, salvar, né? Vai ter alguma informação, algum benefício daquilo. Às vezes é só uma postagem. Isso que você está falando, Amanda, é muito legal, porque assim, dá para separar 2 coisas aqui que de quem já nasceu na época pré-internet consegue ver a mudança, né? Uhum. Basicamente, o que você está falando é jornalismo, por isso que você é jornalista. Então, assim, o que aconteceu é assim, antigamente, antes da internet de tudo, quem distribuía esse conteúdo eram os grandes produtores, o que a gente chamava de grande mídia. Acho que ainda chama, né? Mas enfim, né? Então, jornais, programas de televisão, telejornais, né? Revistas, programas de rádio, a gente chamava até programas de variedade, né? E aí tinha um segmento do programa falando assim, como preparar a sua pele, né? Ou, vamos dizer, um programa do tipo que tem na Globo News, Conta Corrente. Aí ele vai falar de cibersegurança, aí era todo um segmento ali produzido de cibersegurança. O que aconteceu depois da internet, principalmente depois das redes sociais, foi esse descasamento, né? Que em inglês o pessoal chama de decoupling, né? Então, assim, quem produz conteúdo hoje não necessariamente são os grandes produtores de conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. Eu produzo conteúdo, esse podcast é uma produção de conteúdo, você produz conteúdo lá no Hotmart, no LinkedIn, entendeu? Então, assim, você é uma produtora de conteúdo pessoa e você produz conteúdo para outras marcas como, né, produtora de conteúdo, analista de conteúdo. E aí, as marcas hoje, assim, você pode falar que hoje todas as marcas têm que ser criadoras de conteúdo ou que todas as marcas têm que ser influenciadoras, né? Então, assim, são brands as creators or brands as influencers, né? Mas o que acontecia antes, da perspectiva de quem é do marketing analítico, né?
a gente só precisava fazer comunicação. Então, assim, ó, eu tenho essa base aqui, vendo, compre, compre, compre. Para fazer a educação, para que base e tal, era outra instância, né, da mídia, então era outra questão, né? E hoje isso tudo está verticalizado dentro da mesma marca, e é por isso que você tem esse trabalho hoje, né, dentro das marcas e para as marcas de produção de conteúdo, né? Então, eu acho que, né, é legal a gente usar essa questão de separação, né? Porque aí a gente entende, né, como começou, como veio e tal. E aí, muitas das coisas que você está falando do tipo postar não é produzir conteúdo, né? Então eu vou te pedir, então, para você definir o que você enxerga como o que é mesmo marketing de conteúdo e como se divide, né? Marketing de conteúdo para SEO, marketing de conteúdo para redes sociais e tal. Uhum. No caso, o marketing de conteúdo, ele é realmente entregar um conteúdo de valor e que seja um conteúdo que seja útil, né, para a pessoa. No caso do SEO, tem muita questão de topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Porque dependendo, né, às vezes a pessoa nem sabe muito bem qual é a dor dela, o que ela quer. Então, são conteúdos mais abrangentes que a gente produz para atrair essas pessoas pensando, né, no SEO, que ela vai buscar ali no Google, no mecanismo de busca, e que ela vai encontrar um conteúdo, por exemplo, como preparar minha pele. A pessoa não está procurando uma marca de maquiagens. Ela vai pesquisar uma coisa abrangente e a gente ensinando isso, a pessoa já vai ver, olha, esse site aqui é de uma marca, né? Às vezes chama ali a atenção, ela procura outros conteúdos, ela vê, opa, essa marca está aparecendo sempre, né? Sempre são eles me ensinando, entrei no blog, tem outros conteúdos que me interessaram, então a gente realmente tenta trazer uma coisa que seja de valor para o consumidor. Porque antigamente, até interessante isso que você falou da mídia tradicional, porque até hoje tem essas mídias, né? As empresas não deixam de fazer, e claro que são as empresas que têm mais verba, porque ainda é bastante caro, né? Tá na televisão, tá nas revistas, até fazer anúncios nas redes sociais, às vezes, pode ser um pouquinho caro, né? Tem clientes menores que falam, não tenho como investir e tudo mais. E tem uma diferença muito grande, tem profissionais até, eu vejo muito nas agências, eles têm um redator publicitário e muitas vezes o redator nunca escreveu um texto para blog, não sabe nada de SEO, não entende essas outras diferenciações. Tem algumas agências até que tem um setor só para mídia que eles chamam de off, que seria fora do digital, e tem outro setor que é para o digital, e aí são outras pessoas, outra equipe produzindo, que para mim até eu acho isso um pouco contraditório, porque a marca é a mesma. Então, se você Vou concordar com você também, eu também acho contraditório, porque assim, o consumidor, ele não é on nem off, ele é o consumidor. Ele é tudo. Então, assim, quando eu consumo um conteúdo, se ele está na televisão, se ele está na Netflix, se ele está no rádio, se ele está no papel, entendeu? Sou a mesma pessoa consumindo. Então, não é diferente. O que ele pode ser diferente é o meio, que a gente chama mídia, Sim. né? Então, lógico, não vai me pôr um link num papel, que não dá para clicar no papel, né? Mas, fora isso, essa coisa muito básica, o conteúdo deveria ser o mesmo. Né? Eu vejo muito que hoje em dia está falando mais, né, em omnichannel, em estar em todos os canais, em ter uma integração e não sei o quê, mas tem muita marca ainda que é diferente, né? A gente vê às vezes na televisão e aí na rede social a marca é super engraçadinha, mas na TV, na revista é mais séria e parece que é outra marca, né? Não parece que às vezes a gente nem associa que é a mesma empresa. Então é muito complicada essa questão, né, de querer separar, porque a marca ela hoje em dia, como o digital, a gente está em todos os lugares, né? Independente de ser uma mídia mais tradicional ou não, tem que ter uma conexão, né? Tem que fazer sentido essa comunicação da marca. No caso das redes sociais, já não tem tanta questão do SEO, né? Que seria essa pesquisa aí nos mecanismos de busca. Então, a gente faz a otimização para os mecanismos de busca, mas isso já está mudando também, porque agora o Google lançou uma atualização que chama Google Helpful Update, que eles falam justamente para você escrever o conteúdo pensando nas pessoas e não no mecanismo de busca. E que se o conteúdo for só focado, né, em mecanismos de busca, em
enfim, né, no SEO, que antigamente é muito isso, a empresa ia lá e colocava um monte de palavras-chave, formatava, otimizava o negócio, mas o conteúdo não era um conteúdo bom. Tanto que eu que trabalho com isso direto, eu entro em sites, às vezes eu estou procurando alguma coisa, eu chego num site, não tem nada informativo, não tem um conteúdo bom. É só um monte de otimização, a estrutura está certinha, mas não traz o conteúdo, né? Eu me sinto até enganada, fico grilada quando eu entro num site desses e não tem o que eu estou procurando, porque você quer saber uma coisa, o título fala que você vai saber aquilo, e aí você se decepciona, né? Isso é péssimo, eu acho que é pior do que não fazer. Porque às vezes a empresa não faz, ela não te dá uma experiência ruim, pelo menos. Pelo menos é isso que você está falando, porque tem, como a gente, né, você está definindo aqui, então tem o conteúdo de redes sociais, né? Uhum. E aí, como você está dizendo, não é só postagem, é toda uma questão de estratégia e posicionamento da marca, e assim, até a criação do storytelling e da narrativa, né? Eu que não sou dessa área, eu comparo com escrever um script, escrever um livro, né? Então eu tenho que ter assim como o cenário, né? Então quando você faz curso de Uhum. escrita criativa, é assim, qual é o cenário? Qual é o tom de voz dessa personagem? E a marca nesse sentido é uma personagem. E com Sim. quem eu estou falando é uma outra persona, né? Que a gente chama de buyer persona, né? Então, por exemplo, a Amanda, por exemplo, ela tem de 20 a 30 anos. O conteúdo para ela, por exemplo, de base e tal, vai ser diferente da preparação da pele do que de uma mulher de mais de 40 como eu, entendeu? E aí, quando você falar com ela, o tom pode ser o mesmo, a pessoa, a marca que está falando é a mesma, mas como falar pode ser diferente, porque, lógico, a gente adequa o discurso. Quando eu estou falando com uma criança, eu uso certos termos, quando eu estou falando com um adulto, é outro termo. E tudo tem isso na criação de conteúdo de redes sociais. E lógico que a gente tem a questão também do funil, né? De topo, meio e fundo, que é a questão, não dá. Eu sempre falo isso para os clientes, principalmente como você está falando dos pequenos, né? O cara fica assim, quer me ver irritada, ver uma página de rede social que o cara só passa postando venda. Compre, promoção, compre, 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 compre. Aí eu falo assim, cara, assim, tudo bem, se a gente tivesse nos anos 90 e você estivesse anunciando, sei lá, na TV, no rádio, ou no carro do ovo, não tem nada de errado com o carro do ovo, tá, gente? Funciona bastante essa mídia que a Amanda estava falando, out of home, né, e tal. Funciona, mas ela é uma mídia para um período específico na tomada de decisão, que é na conversão, quando o cara já está pensando em comprar. Se eu ficar produzindo conteúdo só de venda, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar muito, porque normalmente esse conteúdo é pago, né, tanto no Google Ads quanto por alcance, né, nas redes, né, e eu vou irritar quem está me seguindo. Quem segue uma página de rede social, ou um blog, ou um jornal, alguma coisa, para ficar vendo conteúdo de venda? Ninguém, entendeu? Agora, também não dá do outro lado, são os produtores de conteúdo, os influenciadores, né? Fala assim, eu só faço conteúdo de topo de funil, então, porque você aqui não é jornal, né? Você não é um programa de televisão aqui, que tem que só produzir conteúdo e nunca vender. Então você tem que caminhar no funil, né? Então, isso a gente está falando de redes sociais. E tem a outra coisa, que é o conteúdo para SEO, que são as ferramentas de busca, e na questão de ranqueamento orgânico, eu não estou pagando para aparecer. Lógico que eu posso produzir conteúdo e pagar para o conteúdo aparecer ali, sem problema. Sim. Mas normalmente, aí é isso que a Amanda estava falando, que a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a escolher quais são os termos que se relacionam melhor, aquele conteúdo, quem está buscando mais aquele termo, em qual momento. Então, por exemplo, agora vai vir a Copa do Mundo, né, do Catar. Eu aqui estava conversando com meu marido, vamos fazer umas bandeirinhas para decorar para a Copa e tal. Então vai ter gente como eu procurando assim, como decorar para a Copa. Essa é a hora de quem tem uma loja de artigos, né, festa e tal, ou artesanato, enfim, faz essas coisas, produzir esse tipo de conteúdo, falando, olha, eu tenho isso aqui, bandeirinha pronta, pode ser, eu estava pensando em cortar o papel ali, se não vai fazer, mas posso comprar as bandeirinhas prontas. Se você tiver isso, já vai facilitar a minha vida, concorda? E o conteúdo que vier primeiro, quando eu buscar lá, decoração de Copa do Mundo na ferramenta de busca, vai vir primeiro, né? Então, acho que era só para, né, a gente separar isso aqui. Eu sei que isso não está no roteiro, e aí eu tô colocando uma pergunta no meio, mas vamos dizer que quem está ouvindo esse podcast aqui está assim, pensando, putz, olha, eu acho que eu quero seguir essa carreira de produzir conteúdo, porque eu gosto de escrever, eu acho que é legal e tal. O
que você recomenda para quem quer começar? Então, tem muita coisa grátis, né, na internet. Sempre quando a pessoa está começando, eu falo, cara, primeiro vai no que é de graça, porque você não vai gastar dinheiro e depois falar, não quero. Eu estava enganado, não gostei disso, estava Não era bem isso iludido, que eu queria, né? Porque tem gente que fala, compra, vai no curso de 3.000 reais, e, tipo, eu acho que não. Primeiro a pessoa vai, cursos grátis, vai entendendo, né? Depois pode começar numa coisa mais paga, né? Igual tem o curso que eu lancei agora, que é de redação publicitária, que ia ser lançado por uma instituição num valor mais caro, eu abaixei o valor, acho que está R$ 75, que é realmente uma coisa para ser acessível, eu não quero ficar milionária com isso, não estou fazendo um lançamento, até porque eu nunca fiz lançamento para nenhum dos meus produtos, porque são realmente produtos que eu quero que tenham um valor baixo e que seja para pessoas que estão precisando, que estão começando e que querem alguma coisa, né, para aprender ali do zero. E sempre deixo também meus contatos para a pessoa, se quiser tirar uma dúvida, pedir uma aula de alguma coisa que eu não falei ainda, que eu possa talvez produzir, né, se fizer sentido com o curso. Então, eu tenho também, né, esse curso, e aí depois, se a pessoa realmente definir que é isso que ela quer, tem cursos mais aprofundados, a pessoa pode fazer uma pós, um MBA, que é o que eu sempre indico, estuda, né, faz uma graduação, se não tem nessa área, porque nesse meio digital eu vejo que tem muita gente que acha que eu vou fazer o curso do guru de R$ 7.000 e acabou. Não é Sabe, você bem pode assim, fazer né? o curso que você quiser, não compara com uma pessoa que tem uma graduação na área, com uma pessoa que tem uma pós. E E pelo você menos. acha que nesse caso, porque a gente está falando, por exemplo, conteúdo de médico, Aham. cibersegurança e tal, né? Vamos dizer que o cara quer ser um generalista. Você acha que o melhor mesmo é comunicação social, jornalismo? Ou não, pode ser letras, história, No também meu dá. caso, eu fiz publicidade, mas que é comunicação social também, né? Uhum. Mas tem gente que faz relações públicas e tem bastante que são de outras áreas, né? Pessoas às vezes fazem letras, conheço pessoas que fizeram ciências sociais. Eu acho que o necessário, ok, se a pessoa já formou em outra área, ou já estuda outra área, ela pode fazer uma pós em marketing, uma pós em comunicação para focar, porque realmente a gente acha que não, mas eu vejo muita gente que às vezes faz um cursinho curto e fica abismada, tantas coisas incríveis que eu aprendi. E são coisas assim que eu já sei, porque eu estudei na minha graduação, que eu já fiz 5 pós que muitas vezes o conteúdo é até repetitivo, né? Eu vejo, nossa, já estudei isso em tantos outros lugares. E aí eu converso com algum colega e o colega que às vezes é a primeira vez, né, que está fazendo um curso desse tipo, realmente não tinha esse conhecimento. Então, para mim, como eu já tenho muitas formações nessa área, já fiz vários cursos menores também, né? O povo acha, eu odeio cursos curtos. Não, já fiz, acho que uns 200. Mas, realmente, eu vejo que tem essa diferenciação de, às vezes, um colega está achando um conteúdo incrível e, para mim, aquilo já está batido. Porque eu já aprendi aquilo em outros lugares. E se a pessoa não busca, né, uma formação mais completa, um curso menor nunca vai te entregar o que uma graduação, o que uma pós vai, é impossível, né? A carga horária é diferente, às vezes o profissional que ensina nem tem formação na área, tem muitos que não estudaram, que às vezes trabalham na área, mas é aqueles mesmos discursos que a gente vê em todo lugar, né? Não tem um diferencial, a pessoa não fala nada diferente, às vezes é uma coisa que você comprou outro curso e você vê literalmente a mesma coisa, né? As mesmas estratégias. O que eu falo, assim, da minha questão, assim, porque eu estou na área de educação já faz Uhum. 14 anos, né? Eu acho que tem também uma questão que é de tempo de maturação, né? Então, assim, ninguém vira expert em um mês, entendeu? Uhum. Ninguém vira expert. As pessoas falam assim, a minha área de dados, né? Ai, como que você consegue saber o que é que você faz só de olhar a planilha ou só de ouvir uma frase da pessoa? Meu cara, são 23 anos trabalhando com a mesma coisa, Uhum. né? Então, assim, e pensa bem, tem faculdade de 2 anos, tem faculdade de 4 anos, tem pós de 1 ano, tem pós de 2 anos. Os 2 anos, os 4 anos, eles vão passar de qualquer jeito, entendeu? Sim. Então, assim, por que não
se aprofundar. Eu entendo que tem uma necessidade, para quem principalmente vem de baixa renda e tudo, é assim, eu preciso me sustentar, ótimo, eu preciso ter alguma coisa que me sustente agora. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu também estou correndo atrás de outras coisas, né? E aí, nesse ponto, eu acho que você tem razão. Eu também não vejo esse negócio assim, esse papo aí que rola na internet de que, ai, graduação já era, não precisa fazer graduação. Isso é papo para herdeiro, gente. A gente que não é herdeiro, não, a única saída que a gente tem na vida é estudar. E ninguém está falando precisa fazer a faculdade mais top das galáxias, entendeu? Estuda. Qualquer faculdade, se você se dedicar, vai ser melhor do que um cursinho de uma semana, como a Amanda está falando, né? Então, isso é importante mesmo. Essa questão do acesso, para a gente, é muito importante. Às vezes eu até falo para a pessoa, faz um curso curto. Eu tenho algumas amigas que são de outras áreas e estão começando agora no marketing. E não querem, né, fazer uma pós, um curso maior. Eu falo, cara, faz um curso curto, uma pós de 6 meses, mas depois, quando você já estiver trabalhando, procura fazer alguma coisa, porque senão fica igual aquelas pessoas, né? Elas começam a ganhar resultados, mas nunca procura um curso mais longo, uma pós. Às vezes fala que título não é importante. Eu, eu fico até sem saber o que dizer, porque eu tenho, assim, vários títulos, né? E porque eu estudei, porque eu me dediquei bastante para ter, e eu vejo claramente que eu tenho hoje muito mais reconhecimento do que quando eu não tinha esses títulos, né? Até em relação à idade, eu já ouvi muito de, você é jovem, você é mulher, não sei o quê. Mas hoje em dia eu consigo muito mais oportunidades em algumas coisas do que pessoas muito mais velhas do que eu. E é claro que ter um título, que dá aula, que ter dado uma palestra, tudo isso conta. Se eu não tivesse feito nada disso, eu não ia estar aqui, eu não ia estar na maioria dos lugares que eu estive, né? Foi justamente porque eu busquei me capacitar, porque eu estava cansada, literalmente, de ficar ouvindo que eu era jovem, que eu era não sei o quê, e aí, né? Hoje em dia eu já falo, gente, eu tenho 5 pós, eu estudei isso, eu atendi clientes multinacionais, já trabalhei com empresas do país inteiro. Simplesmente nem quando vem com esses preconceitos, né? Eu só falo essas coisas e vou embora, nem essa é uma coisa mesmo de machismo mesmo em relação a gente. A gente sempre é desafiada nesse ponto, né, por ser mulher, e aí ser mulher e mais nova tem esse preconceito porque é nova, aí se a mulher é velha é porque é ultrapassada, né? Se tem filho é um problema, se não tem é um problema também. Se não tem filho é um problema, se tem filho é um problema, é tudo um problema. O negócio assim, é porque a gente não é homem, entendeu? Se a gente fosse um homem, ninguém estava perguntando isso. E o ponto, acho mais interessante do que você fala da sua produção de conteúdo é essa questão de slow content. Então conta aí um pouquinho o que é slow content, por que você é meio advogada, que foi a palestra que você fez no SEO Summit, né? Sim, eu já falei sobre isso, não só lá, eu já falei ano passado na Campus Party sobre isso, e foi o tema do artigo da minha primeira pós. E foi publicado no Intercom, que é o Congresso, né, Nacional de Ciências da Comunicação. E aí lá eu apresentei também, né? Tá na internet. Às vezes, se a pessoa procurar Intercom Slow Content, ela já acha. Põe o link aqui que a gente coloca na descrição do vídeo do áudio do Spotify. Vou colocar. E é bem bacana. Eu já gostava desse tema, né? Antes da pós. E aí, quando chegou lá na hora do TCC, eu fiquei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E na hora eu já pensei, vou falar de slow content. O meu orientador também, ele nunca tinha aprofundado, né, sobre essa questão. Acho que não tinha tido nenhum trabalho que focava nisso na PUC-RS, e aí ele super gostou do tema, né, super me apoiou também. E eu pesquisando, né, porque eu pesquisei muita coisa científica também, porque tinha que ter um embasamento, né, era um artigo. Então, encontrei outras pesquisas que já falavam sobre isso, tinha TCC sobre esse tema, tinha outros artigos, né, que abordavam essa questão. E o slow content, o pessoal fala, mas então vai fazer conteúdos devagar, né, porque literalmente, se for ver, o nome é esse. E, de certa forma, é mais ou menos isso, porque dependendo, quando a empresa tem uma equipe grande, eu sempre falo isso, se a equipe é grande, a equipe vai conseguir produzir um conteúdo de qualidade em quantidade maior.
porque tem uma equipe grande. Só que o que eu vejo muito é um monte de profissional liberal e empresas menores que querem produzir 4 conteúdos por semana, ou, enfim, né, um por dia, um post por dia, ou não sei o quê, e não conseguem manter a qualidade. Aí você vai ver um monte de conteúdo ruim, a arte é mal feita, tem erro de português, a legenda tem uma frase, e fica lançando esses conteúdos e não dá, né, resultado. Porque realmente não é um conteúdo que foi pensado, que foi bem feito, não tem uma qualidade. Então, o slow content, ele realmente traz essa consciência para produzir coisas com mais qualidade e também trazendo mais noção, né, para as redes sociais, porque hoje em dia o povo, as pessoas, né, a gente está acostumado a consumir tudo o tempo inteiro e no final a gente nem sabe o que a gente viu na rede social. Você passa uma hora no Instagram e nada ali te prende, às vezes você nem lembra do Vamos anúncio. dar a definição nisso. Camila é a editora aqui do vídeo, ela vai colocar aqui. Ó. O nome disso aqui é vigilância perceptiva, né? É um viés cognitivo. Então, é assim, eu acho que a última estatística que eu vi, um americano médio, ele é impactado por mais de 10 mil mensagens por dia, seja na vida real, seja na vida digital. Não tem cabimento uma pessoa se lembrar de 10 mil coisas por dia, você nem vê. E aí, o que acontece? A gente tá ali meio zumbi mesmo, né? Assim, só passando, mas não tá prestando atenção em nada. O que chama atenção mesmo desse conteúdo é muito pouco, né? E em inglês o pessoal chama isso de mindless scrolling, né? Que é assim, quando eu tô rolando a tela e não tô nem vendo o que tá acontecendo. E é isso que você tá falando. Talvez se a gente diminuir a quantidade de conteúdo, tem mais conteúdo de qualidade, e aí a gente vai ter uma absorção melhor. Na área de jornalismo, eu fiquei sabendo que não se produz mais, por exemplo, artigo que a gente produzia de jornal e de revista tipo New Yorker, sabe, de final de semana, que tinham 14 mil palavras, que é enorme, um artigo, é quase um livro, né? Muito grande o artigo. Não se produz mais porque ele toma um demérito lá do Google e não ranqueia um artigo desse tamanho, é muito longo, as pessoas lerem na internet, né? As próprias pessoas, eu percebo até por mim, às vezes, a gente não está acostumado, né, a ler textos tão grandes mais. Então, você está na internet, você não quer um texto grande, às vezes você até desce para ver o tamanho, para pensar, será que eu vou ler até o final? Alguns jornais, né, assim, americanos, e eu acho que no Substack, que é uma rede social para jornalistas, né, o Glenn Greenwald tá lá e tal, eu acho que quando você começa a ler, automaticamente ele já coloca qual que é a média de tempo de leitura daquele artigo. E eu sei que eu, às vezes, falo assim, por exemplo, eu tô no Uber e eu vai demorar, sei lá, eu olho assim, 30 minutos de leitura e a Uber vai demorar 10, eu falo, não, passa para outra coisa que não vai dar tempo de eu terminar esse treco aqui até chegar o Uber no meu destino. Tem vários sites, eu já trabalhei até com empresas que no blog eles tinham isso também, para a pessoa saber. E tem algumas que eles evoluíram, eles colocam o áudio, a audiodescrição, então você consegue ouvir o A artigo. maioria tem isso mesmo, Sim. né? Eu não sei, Eu o acho podcast, eu não sei, eu adoro podcast, né? E eu gosto desse formato. Sabe por quê? Vou te falar por quê, e assim, tem uma estratégia assim, cognitiva para isso. Eu ouço muito audiolivro, né? Porque para você conseguir consumir todo o conteúdo que uma produtora de conteúdo como você, como eu, professor e tal, precisa, não tem condição de eu ficar só lendo, né? Porque eu estou dirigindo, eu não consigo ler, entendeu? Então, ouvir o audiolivro é melhor. Só que ouvir audiolivro é um esforço cognitivo enorme, sabe? Porque você não consegue acompanhar direito. Agora, quando é no formato de podcast, a áudio lá, no qual eu vejo as pessoas, assim, esse vai e volta, parece que eu estou simplesmente participando da conversa. Então é fácil de acompanhar, né? E o maior podcast do mundo é o Joe Rogan Experience, né? E você vai falar assim, o podcast tem que ser curto. Imagina, o Joe Rogan tem podcast de 8 horas, entendeu? O mais visto dele é no qual ele e o Elon Musk fumam maconha, acho que foi 6 horas de episódio, né? Então, assim, não vai dizer que é porque é longo que as pessoas não acompanham, né? Agora, se isso é bom ou se é ruim, ler mais, ler menos, né? Assim, aí eu já não sei, porque, né? Mas que as pessoas consomem o conteúdo em formato mais longo no formato de podcast e no formato de áudio, eu acho interessante, porque aí a pessoa escolhe, né? Como ter acesso ao conteúdo.
Sim, tem gente que gosta até de ver um vídeo, né? Eles veem a pessoa conversando, fica lá 5 horas vendo. O próprio aqui no Brasil tem muitos também podcasts que são nesse formato, né? Que tem o vídeo e o áudio. E eu vejo que muita gente gosta Esse de aqui tem ver. o vídeo áudio e É, agora o Spotify lançou também para subir o vídeo. Então, se você tiver no Spotify e você tiver lá as uhum, permissões, você consegue ver o vídeo desse podcast no Spotify também, porque tem gente que quer ver o vídeo, uhum, né? Quer acompanhar o vídeo. Eu já gosto do áudio, eu não ligo para vídeo, não. Eu é, gosto de acompanhar o áudio porque é de fazer outras coisas. E assim, parece que hoje todo mundo tem um podcast, né? Assim, fazendo. Eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Eu produzo podcast e acho a questão dos podcasts é uma forma. Pensa bem, Amanda. A gente se conheceu no MBA, que veio por causa do online, né? Por Zoom, uhum, e aí eu pude dar aula para vocês aí em Goiás, certo? Mas tem um monte de gente do Brasil inteiro que não está aqui na cidade de São Paulo. Quantas pessoas podem ter acesso ao nosso conteúdo se elas não estão nem em Goiânia nem em São Paulo, né? uhum, Esse podcast vai chegar para as pessoas de uma forma muito mais fácil, independente se elas têm tempo de ler ou não. Então, uhum. nesse sentido, eu acho que parece uma coisa boa. Mas continua na história do slow content, aí que eu te interrompi. É certo. Eu gosto muito do formato do digital, né? Acho que facilita muito. E o slow content, até para podcasts, assim, eu vejo que tem alguns que o pessoal lança em 5 minutos, só para falar que tem, né? E às vezes não consegue trazer realmente um conteúdo aprofundado, né? Com embasamento. Nas minhas palestras eu sempre trago citação, coloco trecho de livro, indico referência. Às vezes eu fico, será que o pessoal vai gostar, né? Porque a maioria dos outros palestrantes eu vejo que colocam muita imagem, fala ali rapidinho em cada slide. Eu não, eu faço 10 slides, eu fico 20 minutos num slide só, falando, explicando, e o pessoal adora. No final sempre tem gente, qual foi aquela referência, qual foi o nome daquele livro? Todo mundo quer saber, né? Então eu vejo que tem público, né, para tudo. Tem gente que quer consumir essas coisas rápidas, né? Mas no Slow Content tem alguns livros, tem um que é a Dieta da Informação, que eu gosto muito, que ele não fala o nome Slow, ele não fala sobre isso, mas ele critica, né, essa velocidade que a gente consome essas coisas. O autor até fala que o nosso corpo não está preparado para isso, porque o nosso corpo não desenvolveu, né, tão rápido como as tecnologias, então a gente não consegue assimilar o que a gente tá vendo, né, que foi o que você comentou daquele nome, né, da teoria e tudo mais, mas a gente realmente não consegue assimilar as coisas e algumas pessoas às vezes parece que não querem, né, assimilar. A pessoa usa por diversão, ela consome alguns conteúdos mais para rir, para ver o videozinho e acaba que não tem realmente um interesse em saber algo além disso. E para as empresas, né, ou para algum vendedor ou empreendedor, enfim, isso não traz resultado de venda. A pessoa que está vendo o seu vídeo só para rir, ela não vai comprar porque ela riu com o vídeo, né? Tem que ter alguma coisa a mais para que essa pessoa queira adquirir as coisas. Eu vejo muito que os profissionais autônomos, né? Tem muita gente que está investindo agora em e-book, e aí faz aqueles webinars, várias lives durante uma semana, e aí a semana do não sei do quê, e aí no final eles fazem a oferta do curso pago, da Você mentoria. sabe de quem é a culpa disso, né? A Sim. culpa disso, a culpa disso é do Érico Rocha, né? Que lançou Sim. a fórmula do lançamento, e aí as pessoas, né, tomaram aquilo como sei lá, uma cartilha a se seguir à risca, entendeu? Uhum. Eu não acho, pessoalmente, tendo visto as pessoas, né, utilizando lançamentos e utilizam bem para gerar receita, não acho que é uma coisa de todo ruim. Mas ser tão quadrado assim é muito, como a gente falava nos anos 80, enlatado, sabe? Do Uhum. tipo, e aí não é conteúdo, você concorda? Como você está falando, é simplesmente um lançamento, é mais um É. lançamento como todos os outros, né? E o que pelo menos é o que a gente ouve, né, nos levantamentos sobre o que as pessoas vão fazer na internet, por que elas Uhum. seguem pessoas nas redes sociais. Autenticidade. A palavra mais citada é autenticidade,
né? E aí, se for conteúdo repetido, conteúdo que eu já vi, só entra na dancinha porque é a dancinha, entendeu? Realmente não tem. Não é slow content, porque não é devagar, mas como você está falando que esse livro aí, que está na descrição do vídeo, a dieta, esse da dieta da informação? Dieta da informação, isso. A dieta da informação. Que a questão é o que as pessoas querem engajar, não é o que elas veem toda hora, né? É o que você, Amanda, traz de único, que só você traz, que não é igual que a Lilian traz, que não é igual que a fulaninha traz, né? Sim. Essa questão do Érico é tão engraçada, porque ele não criou essa fórmula, ele licenciou, né, do criador da fórmula, e no Brasil só ele que ensina, teoricamente. Mas tem até livro, né? Eu tenho o livro dele e o livro do criador da fórmula. Eu acho engraçado que a maioria das pessoas que eu converso, até que fizeram o curso dele, elas não sabem que não foi ele que inventou. Elas acham que ele inventou a fórmula, que é a fórmula dele, não que tem, né, uma pessoa por trás. A maioria nunca leu os livros. Então, a pessoa, um livro de R$ 50, a pessoa prefere pagar 7, 8 mil num curso. E muitas vezes a pessoa às vezes, nem aplica, né, direito, ou aplica e fala que não deu resultado. Mas a gente vai ver, a pessoa fez só o lançamento. Ela não tinha autoridade na área, ela nunca produziu conteúdo, ela não tem nome. Então, não é só seguir uma fórmula que vai fazer a pessoa ter esses resultados, né? Eu acho engraçado, esses dias eu vi uma pessoa perguntou sobre o slow content para uma dessas mulheres aí de internet. Eu nem sigo, eu não sei como que isso apareceu para mim. E aí a mulher falou: se você quiser um slow crescimento, pode ser bom para você. E aí eu fiquei. E ela estava sendo irônica, né? Claro, mas eu achei engraçado porque os empreendedores pequenos e profissionais, a maioria são uma pessoa só ou uma pequena equipe. Então, a pessoa não vai conseguir atender um grande crescimento. A pessoa, às vezes, se ela tiver uma procura muito grande, ela não vai ter horário para atender todo mundo. Tem até empresas que a gente passa raiva, que a gente entra em contato, a empresa demora 5 horas para responder uma mensagem na internet, no WhatsApp. As pessoas, também vi esse, acho que saiu no Mobile Time, falando que as pessoas esperam no máximo 2 horas para ter uma resposta no WhatsApp, né? O que não tem nada, assim, não é factível você esperar uma resposta em 2 horas, principalmente você está mandando resposta 3 horas da manhã, sabe? Você está mandando mensagem 3 horas da manhã. Eu falo para todo mundo, eu estava conversando isso ontem com uma turma de MBA, eu falei assim, gente, o negócio é o seguinte, WhatsApp, Teams, e-mail, é meio de comunicação assíncrono, ok? Então, assim, você me manda, eu respondo quando dá, você não sabe o que eu estou fazendo, né? Você não pode achar que eu estou grudada no telefone o tempo inteiro. Primeiro, Amanda, se você ficar grudada no telefone o tempo inteiro ou nas redes sociais o dia inteiro, você trabalha? Ninguém trabalha, eu não consigo fazer nada, né? Então, é humanamente impossível. O corpo humano, como você disse, a mente humana não foi feita para isso, né? E cria uma cultura, que é uma cultura de imediatismo e de, eu diria até de imaturidade, que não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, essa questão, né? Tem gente aqui que já coloca assim, do tipo, olha, eu só atendo o WhatsApp de tanto a tanto, tal. E eu acho que tem que pôr limite mesmo, entendeu? E eu, Lilian, aqui, ó, você tá, né, querendo assim, mentoria, agenda, tal. Eu normalmente respondo rápido, porque eu sou muito consciente de quem eu dou o número do meu WhatsApp, entendeu? E aí, quando a pessoa usa mal o WhatsApp, acaba que eu não deixo mais, sabe? Fica me enchendo o saco o tempo todo, né? Mandando um monte de coisa. Então, assim, eu sou muito consciente nesse ponto. Mas se você ficar esperando que eu responda para você em 2 horas, você vai se frustrar, porque eu não sou uma máquina. Né? E como diz a Virgínia, né, a gestora aqui das minhas redes sociais, ela fala assim, eu não sou para todo mundo. E eu acho que isso é um posicionamento muito bom de você ter. Amanda, eu não sou para todo mundo. Lilian, eu não sou para todo mundo. Tem marca que é para todo mundo, sei lá, né? Bombril, entendeu? Ótimo que Bombril é para todo mundo, entendeu? Mas uma pessoa não é Bombril. Então. Sim.
É complicado isso. Eu mesma tenho cliente meu que manda mensagem à noite e eu não respondo. Só às vezes eu tô muito assim, não tô fazendo nada, aí eu falo, vou responder essa pessoa, tô com dó. Mas, igual, agora mesmo eu tava entrando aqui na gravação e uma cliente mandou mensagem. E eu falei, vai esperar, porque eu não tô livre o tempo inteiro, né? Ontem eu também estava fazendo umas aulas à noite, me mandaram mensagem, eu não respondi, porque ou eu estava na aula ou eu respondi, eu até li a mensagem, mas não dava para. Ou às vezes a pessoa manda áudios também, eu não consigo parar e escutar, dependendo se eu tô fora de casa, ou se eu tô fazendo alguma coisa na gravação e tal. Não tem como eu responder, ouvir um áudio no meio da gravação e às vezes até coisas ao vivo. Já aconteceu eu estar ao vivo e alguém manda um áudio. Sinto Não, muito, e se eu for acho que até. urgente, a pessoa vai morrer. Não, ela pode até mandar, e eu vou ver quando dá. Então Uhum. você entende que é esse processo, Sim. né? Tanto quando manda mensagem assim para mim, você pode falar, que é normal, né? Hoje a etiqueta, Uhum. hoje ao invés de você ligar, você pergunta se você pode falar, né? Eu acho hoje, mas aí é uma questão minha, né? Não sei se você concorda, de que ligação é uma coisa muito íntima, né? Então, assim, quem me liga é Uhum. mãe, vó, filho, marido, né? Uhum. Até amigo muito próximo, liga assim, você quer falar? Eu vou falar assim pra pessoa. Tá acontecendo alguma coisa? Porque pra você me ligar é porque você quebrou o braço, eu preciso te levar no hospital e tal. Eu já fico preocupada, Uhum. pensando que alguma coisa está acontecendo. Porque senão a gente marca, entendeu? Ah, não, eu queria, né, tomar Uhum. uma cerveja, tomar um café, desabafar, beleza, sem problema. Mas assim, se for falar, é muito assim, é para resolver coisa na hora, entendeu? Sim, e às vezes perde tempo, né? Eu tive um cliente que ele queria me ligar, eu falei, não, mas agora eu tava na rua, eu falei, não, mas o que que é? O que que você quer falar? Ele mandou 2 mensagens, resolveu. Eu falei, tudo bem, mais tarde eu faço e te encaminho. E era uma coisa simples. E eu fico muito chocada que as pessoas não têm essa noção de como conversar na internet, né? Às vezes a pessoa vem falar, bom dia. Se a pessoa mandar só bom dia, eu não respondo. Muito Nem difícil. eu, tamo junto, Amanda. Você vai Só ficar se no for bom uma dia até pessoa que. meio de Porque a pessoa comunicação não assim. fala, você tem que falar bom dia, eu quero tal coisa, você não sei o quê, Uhum. ok, resolveu. Agora, isso é muito, eu acho absurdo, a pessoa esperar que eu responda bom dia para ela vir falar Você já o que. pensou? Você tem, sei lá, 1.500 contatos no celular, no WhatsApp, É, todo mundo mandando bom dia todo bom dia e dia. você respondendo bom dia todo dia. Não tem Sim, condição, né? Eu é. acho que isso é uma questão assim de que as pessoas colocam o mindset do real no virtual. E eu Uhum. não estou dizendo, por exemplo, que não. Por exemplo, se eu faço uma amizade, eu nunca vi a Amanda, mas eu já considero a Amanda da minha amiga, entendeu? Que não é uma amizade real, mas as regras da relação virtual não são as mesmas no real. É muito a falta de educação se eu encontrar com a Amanda na rua ou no corredor e eu não falar bom dia para ela. Mas não tem nada a ver isso no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, entendeu? Não tem, nós não estamos no mesmo local físico que precisa dar bom dia. Então eu acho que essa é a confusão. E chegando aqui um pouquinho próximo do final, a gente já falou da vida de freela, né? Já falou do slow content. Eu queria que você desse algumas dicas aí dessa questão de infoprodutora, porque assim, como você, muitas pessoas querem produzir conteúdo na internet, ter curso no Uhum. Hotmart e dar mentoria e tal. Que dicas que você dá aí para começar aí nessa vida? Então, acho que o primeiro passo é a pessoa ir lá e fazer, porque eu vejo muita gente que fica, porque eu não tenho equipe, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, e a pessoa inventa 1 milhão de desculpas que a gente sabe que, realmente, se você tiver uma equipe, vai ser mais fácil, vai ser. Mas você não precisa, né, de uma equipe inteira para fazer isso. Hoje em dia, né, os meus últimos cursos, até vídeos, assim, eu não faço mais edição nas coisas, porque eu já acostumei de certa forma, né? Depois de um tempo a gente acostuma a gravar ali uma aula e tudo mais, mas eu vejo que, errei uma palavra, gente, é normal quando você tá ao vivo, pelo menos eu que dou muita palestra, aula ao vivo, a gente sabe, eu erro, às vezes eu falo uma coisa, eu me corrijo e não sei o quê, e é normal, e as pessoas entendem. Então, a gente não precisa ter uma coisa perfeita, super editada, com uma trilha sonora, uma coisa aparecendo ali. É legal ter, mas não é necessário, né? Dá para produzir um conteúdo com muita qualidade, tendo poucas.
edições, poucos recursos. Tem programa de gravar que é grátis, tem programa de editar que é de graça, que a pessoa pode fazer pequenos cortes, né? Não precisa ser uma edição muito... E sei lá, coisas que a gente aprende na internet. Às vezes eu quero editar algum áudio, alguma coisa, eu vou no Audacity, que é de graça. Se eu não sei fazer, eu jogo no Google como fazer tal coisa, e ele me dá um tutorial, eu vou lá e faço e dá certo. Então eu vejo que tem muita resistência, igual agora eu lancei um projeto, de certa forma, que eu chamo mulheres para a gente dar aulas ao vivo, uma vez por mês. E eu percebi que muitas pessoas, assim, até amigas minhas que falam, eu queria dar aula, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas elas têm uma resistência muito grande a participar. Então você fala, vamos fazer aula, a pessoa, não, mas eu nunca fiz isso, não, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. E aí, no final, né, quando eu consigo convencer, às vezes a pessoa vai lá e dá super certo, né, normal, é uma conversa, fala, gente, você vai me ver, a gente vai conversar, vai ter pessoas num chat do YouTube e é isso, a gente vai mostrar os slides, vai falar o que a gente sabe. E as pessoas ficam colocando como se fosse um monstro, né? Uma puta dificuldade. E às vezes não é. Até questão, por exemplo, né? Escrever um e-book, alguma coisa, a pessoa quer contratar alguém. Ok, mas se você não conseguir, você pode escrever do seu jeito, fazer ali no Canva um e-book e lançar. Porque eu, particularmente, eu gosto, né? Quando tem uma arte bonitinha, diagramado, bem escrito. Mas se o conteúdo tá muito bom e a gente vê que a pessoa fez sozinha, né? Que ela não teve ajuda, o que vai valer mais é o que ela está entregando de conteúdo, não se o português está correto, coisas assim. Até porque eu já vi marcas grandes que não usavam. Às vezes você via erro de português, às vezes você via uma arte mal feita. Se a gente começar aqui a falar dos erros de português de autor famoso, a gente fica, não posso falar que eu vou ser cancelada aqui. Até livro impresso, a gente encontra muito errinho, né? E passa por uma equipe enorme de revisão, de não sei o quê. É normal, às vezes realmente passa, né? Quando é um conteúdo muito grande, às vezes realmente acontece. E é aquilo, né? Você vai desmerecer a obra toda da pessoa por causa de um erro ali de digitação, às vezes, que passou? Claro que não. Então, eu vejo que o pessoal tem muita resistência em começar. E até essas coisas de fazer curso, a pessoa achar que tem que fazer um curso. O próprio Hotmart, eles têm um curso de graça que eles ensinam a você usar a plataforma, eles dão umas dicas mais básicas, né? De fazer anúncio, de estruturar seu lançamento. E a pessoa, você pergunta, você fez o curso da Hotmart? Não, nem sabia que existia. Fez um curso tal de graça. Eu acho que a plataforma do Hotmart é assim extremamente democrática para a educação, né? Eu acho que precisaria aí alunos, né, fazer um estudo sobre isso, porque assim dá para aprender de tudo que você quiser no Hotmart. Então, por exemplo, né, assim, quero saber jardinagem, dá para fazer o curso. Um dos cursos que eu fiz no Hotmart, eu e minha filha, a gente está pensando em ter um cachorrinho, né, um filhotinho. E eu não sei nada de criar. Eu tive cachorro quando criança, então eu não sei nada de criar cachorro. E aí agora tem curso assim para você, como você se preparar para aprender comunicação canina e tal. E assim, qualquer coisa, Amanda, para quem nasceu numa época que tudo era muito difícil, né? Assim, hoje você poder assim falar assim, tá, eu quero aprender, sei lá, chinês, vai ter um curso no Hotmart, entendeu? Eu quero aprender a fazer bolo, não sei o que, vai ter um curso no Hotmart. Eu quero aprender. Outro dia, o Exposed aqui, eu tava aprendendo a fazer drink no Hotmart. Eu nem bebo direito, entendeu? Aprendendo a fazer drink, dar martini, não sei o que, tem tudo isso lá, é fantástico, né? Sim, não só lá, né? No próprio YouTube tem um monte de coisa legal, de graça. O podcast, né? O meu projeto também, eu deixo a gravação no YouTube, dá para a pessoa aprender sem gastar, né? Mas tem gente, às vezes, que a pessoa tem tantas crenças de que não vai dar certo, que ela não é boa, que não sei o quê, que ela acaba nem fazendo. Ou então ela vê os cursos, ela até paga, e aí depois ela não executa porque ela acha que não vai dar certo, que não vai dar bom e que não sei o que tem. E eu vejo que muita gente já quer começar e ir no 6 em 7, né? Porque esse é o problema, né? Eu falo para todo mundo assim, gente,
Tudo na vida é um trabalho de formiguinha, e marketing é um jogo de números, né? Então, quanto mais gente souber da minha oferta, mais gente vai comprar. Só que eu não vou começar fazendo 6 dígitos em um dia, entendeu? Não vai acontecer isso. Você vai começar a plantar agora para vender lá na frente, né? E você vai ter que continuar, como você falou, eu continuo aqui. Então, eu era CLT, aí comecei a prestar serviço, aí depois vim para a freela, comecei a produzir até eu ter uma renda que, né, eu me sustente com a minha eu presa aqui, né? A minha empresa aqui, que sou só eu, né? É muito difícil. Lógico que pode ter gente que viraliza, porque, sei lá, pegaram um vídeo lá e a pessoa ganhou seguidores do dia para a noite. Acontece. Mas esse é 1 em 1 milhão. Sem fazer juízo de valor da pessoa, se vocês gostam ou não gostam dele, Felipe Neto. Felipe Neto tá na internet desde 2010. Você acha que ele tá chegando em 50 milhões de seguidores porque ele começou hoje? Não! E o canal dele, goste ou desgoste, é uma aula de produzir conteúdo na internet. Sim, né? E ele mantém, né? Ele tá sempre inovando, trazendo coisa nova. E você vai ver que a maioria dos vídeos dele não é essa produção toda, né? Então, assim, ele grava num take só, ele tem uma equipe que às vezes vai colocando algumas coisas, assim, né? Mas não é uma edição, assim, do tipo série da Netflix, entendeu? Não é. Você tá falando, assim, de investir... Sabe que eu tô investindo no podcast, nas aulas virtuais e tudo? Foi esse fone aqui que tem um cancelador de ruído e tal, para ter um som melhor, entendeu? O fone saiu, né, R$150. Assim, não... Esse foi o investimento que eu fiz no podcast. Sim, igual eu falei, tem muita coisa que é grátis, né? Às vezes a pessoa nem tem, não tem um fone, você vai lá, reduz o ruído do áudio no programa com 2 cliques e já melhora, né? Não fica perfeito, mas melhora bastante. Então, é muito mais simples, né? Hoje em dia é muito mais simples produzir qualquer coisa do que antigamente. Com o celular, a pessoa consegue fazer, né, um curso, às vezes consegue gravar tudo no celular, fica com a qualidade em HD e fica ótimo. Dependendo do celular, a imagem é até melhor do que muita câmera da antigamente. Então, eu vejo que é muito mais simples, mas é muito complicado essa coisa de querer resultados rápidos. Até no SEO o pessoal reclama muito, porque o SEO você não vai, eu lancei um conteúdo do blog, vai estourar e vai estar na primeira página do Google. É uma coisa que tem constância, que demora meses. E aí o pessoal acha que, fiz um mês, não deu certo, acabou. E desiste. Sim, eu já atendi muito empresário também, que eles contratavam marketing, né? Aí fazer anúncios, não sei o quê, e aí, não deu certo, não tive resultados. Aí eu perguntava quanto tempo, né? Essa pessoa ficou, 2 meses, 3 meses, e a pessoa não entende que não é nesse período que vai dar para alcançar um resultado, né? Tem teste, tem que ver o que dá certo. Muito bom você falar isso, porque a comparação que eu faço é com perder peso, né? Então, assim, você não quer começar a dieta hoje, no final da semana já tem emagrecido 20 quilos, né? Você vai demorar um tempo para perder esse peso, e se você perder rápido, você vai pagar um preço grande. Então, assim, se você quiser crescer rápido na internet, até dá, mas você vai investir em alcance de uma forma pesada. Se você quiser crescer, como você está falando, com o marketing de conteúdo, com um crescimento orgânico, vai demorar, vai ser lento e mas eu acho que tem mais qualidade, porque você está, né? É quase como um desnatamento de mercado. Eu estou pegando aqui aqueles que realmente têm perfil para minha clientela. Mas, Amanda, muito bom conversar com você, foi ótimo. Vou te trazer mais vezes aqui, né? Algum comentário, alguma promoção para fazer assim, me siga lá, me siga aqui? Bom, quem quiser entrar em contato, eu sou bem acessível, gente. Então, mandando ali no LinkedIn, eu tenho, acho que mais de 20 mil seguidores, mas quem me manda solicitação, porque às vezes a pessoa segue e acha que adicionou. Quem manda a solicitação de amizade mesmo, né? Tendo ali alguma similaridade, né? Um perfil legal, às vezes a pessoa manda mensagem, te vi no podcast, queria manter contato e tudo mais, eu super aceito, envio dicas. Tem um monte de gente que vem falar comigo. A palestra que eu dei eu fiquei chocada. Depois da palestra, tive 50 solicitações. Nossa, que legal! Um monte de mensagem, todo mundo querendo ler artigo e querendo não sei o quê, elogiando. Então,
Eu adoro essas coisas. Então, podem enviar mensagem, podem entrar em contato. E só finalizando essa questão do slow content, eu vejo que a gente tem que ser muito, ser consciente, né, nessa produção de conteúdo, tanto como consumidor quanto produtor, mas também deixar isso claro para as pessoas, né? Porque às vezes a gente está fazendo e não deixa claro. Então, eu acompanho algumas marcas, o pessoal já fala, olha, fim de semana a marca não funciona. Eu não atendo, aqui sou só eu, tais horários a pessoa, estou estudando, estou trabalhando, não tem como. Então, sempre deixar isso claro e mostrar por que, que a gente está defendendo isso, né? Por que, que a gente trabalha dessa forma. Até porque hoje em dia fala muito em burnout, mas pouco se fala da solução, né? Então, se a gente não fala por que, que a gente está desacelerando esse ritmo, e trabalhando de uma forma, né, que respeite a gente, quem está consumindo a gente, eu acho que faz muito mais sentido a gente mostrar também, porque os consumidores já são mais conscientes, né? Hoje em dia a gente vê que tem uma onda muito grande de pessoas mais conscientes, querendo coisas mais sustentáveis, mais respeitosas e tudo mais. Mas a gente tem realmente que defender isso, né? Se a gente acredita nesse tipo de conteúdo, e eu falo assim por experiência própria, porque eu já trabalhei em marcas grandes que tinham muitos seguidores, que postavam um conteúdo por dia e que não vendia, não tinha engajamento. E assim, empresas grandes, eu não falo o nome para não queimar a empresa, mas realmente ninguém acredita que, às vezes, até produtos grátis que a empresa tinha, né? Sei lá, curso de graça presencial, o pessoal não escrevia, ninguém participava, porque o conteúdo não engajava. Chegava ali 20 curtidas numa marca que tinha 60 mil seguidores, e não é porque a marca, né, não tinha autoridade, não tinha renome, mas porque os conteúdos eram péssimos. Que a pessoa queria pôr frase motivacional e um monte de coisa, e não dava tempo, né, para produzir uma coisa com Que faça qualidade. sentido, né? Sim, eu já vi marca pequena que vendia mais do que marcas grandes. E só quando a gente está dentro ali que a gente percebe essas coisas, né? Pela imagem, às vezes a gente acha, tão milionários, não conseguem nem trabalhar de tanta demanda. E às vezes não é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa noção também, porque o digital é tudo muito lindo, mas nem sempre a nossa percepção é a realidade do que está acontecendo, né? Nossa, muito boa, é verdade. A percepção não é a realidade, com certeza. Amanda, muitíssimo obrigada. Vou te chamar mais vezes aqui e foi um prazer ter você no podcast. Eu que E, agradeço. Prazer foi pessoal, meu. até a próxima.